Oral Sim Novo Hamburgo, a número 1 em implantes no Brasil, apresenta Direto ao Assunto com Mari Fleck. Boa noite, mais uma quinta-feira aqui no Direto ao Assunto na Vale TV, canal 14 aqui para Novo Hamburgo, para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, canal 6 para São Leopoldo, as plataformas digitais no @Vale TV Play, site e no aplicativo, né? Então, tem como nos acompanhar toda a programação aqui da Vale TV. Eu conto com o patrocínio da Oral Sim Novo Hamburgo, que é a número 1 em implantes dentários, né? Inclusive, eu já fiz e super satisfeita. E também tem os meus apoiadores, Magic Hands, um beijo para o Val e para a Denise, que cuidam do meu cabelo e da minha make. A Lia Flores, com as flores aqui, folhagens e flores aqui no cenário. A Marília Schneider, acessórios, ó. E quem me veste, Te Quero, de São Leopoldo. Muito obrigada a vocês que estão sempre comigo. Hoje eu recebo uma mulher incrível, que foi mais um presente aqui da Vale TV, porque graças à Vale TV que eu comecei a ter mais contato com ela e conhecê-la, e quando acontece conexão, a coisa vem. Ela tem um currículo imenso, ela atua em várias frentes, na questão da sustentabilidade, muito forte, que ela vai falar também sobre isso. E ela tem o programa As Pessoas que Inspiram aqui nas quintas-feiras. Então, depois do Direto ao Assunto, fica ligado no Viver Plenamente da Aline e depois vem o meu, né? Então, bem-vinda, Eliane Dávila, ao Direto ao Assunto. Que bom te ter aqui. Muito obrigada pelo convite, agradeço as pessoas que vão estar com a gente aqui, né, nesse bate-papo, que vai ser muito legal, com certeza. Tem Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, né? E muitas coisas aqui a gente vai conversar e vai discutir. Porque as ideias fervilham, né, sempre, Eliane? né? Incrível, porque a gente começa, se encontra e surge um assunto daqui, surge um dali, e a gente vai compondo esse grande mosaico que é o nosso dia a dia. E aí a gente vê que temos conexões semelhantes de pessoas em comum e cada vez vai ampliando mais o nosso network, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tudo que a gente faz, né, Mari, assim, são, para mim, pelo menos, né, muito voltado para as relações das pessoas, Sim. né? A gente trabalha com empresas, trabalha com instituições, mas não é o CNPJ, né? Não. São as pessoas que As estão ali, pessoas. né? Então, esse cuidado e até com o programa, né? Eu sempre falo isso, né? O programa também é uma benção porque traz muitas conexões para a gente, né? Novos olhares e tudo isso vai nos elevando, né? Vai nos ensinando, vai nos ampliando horizontes, sem dúvida, né? Vai realmente abrindo o nosso espectro, né? E cada vez conhecendo mais pessoas, porque é isso que tu falaste. Somos pessoas que atuamos em empresas. O CNPJ é uma consequência do CPF. Exato. Né? Exato. Então, bora lá se relacionar. Bora lá. Eu gostaria que tu falasse assim, um pouco dessa tua atuação, porque eu vejo que tu tem realmente vários braços, né? Na questão da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Tu também faz parte do Comitê de Novo Hamburgo do Mulheres do Brasil. Tu trabalha fortemente com a questão do capitalismo consciente. Então, fala um pouco sobre esse teu leque de atuações. Perfeito, perfeito. Obrigada, Mari. Na verdade, assim, a minha trajetória profissional, ela vem muito, assim, do mercado corporativo, né? Eu trabalhei 22 anos em instituições financeiras, que me deram, assim, uma carreira muito legal, porque eu pude fazer conexões e passar por vários, como é que eu digo assim, visões, né? Não visões, posições. Posições dentro da instituição. Então, eu tive vários olhares. Aí chegou no momento lá em 2012 que eu queria muito fazer uma transição de carreira, ir para a área acadêmica, que era uma coisa, aprendizagem para mim, né? Tanto é que na minha bio sempre tem, né, uma eterna aprendiz. E isso tem feito com que todos os projetos que eu tenho me envolvido, eles tenham para mim um valor de aprendizagem. Então, assim, o que é eu escolho os projetos onde eu atuo, aonde eu vejo
que eu estou evoluindo, que eu Sim. estou crescendo, né, como ser humano e também podendo impactar outras pessoas dentro dessa vibe, assim, né, Isso de te educação. movimenta. Isso me movimenta. Buscar é a evolução constante. Exato. Né? Sem Eu vi dúvida. que tu és doutora em processos e manifestações culturais e tu fizeste o teu estágio, doutorado em Málaga, né? Em Málaga, exato. Olha que maravilha, né? Sim, Espanha é uma sim. região linda. Maravilhosa. E quanto tempo tu ficaste lá? Eu fiquei, na verdade, assim, fazendo o estágio 7 meses, né? Mas fiquei 8 meses ao todo, né? E tive ainda a felicidade de ter... meu esposo, ele também tem essa parte de flexibilidade, ele pôde vir comigo, então Que fomos coisa nós dois boa! para lá, nos divertimos horrores, assim, né? Porque aí é outra vibe, a gente alugou um apartamento, então a gente estava super bem instalado, né? E também aprendendo uma cultura diferente. Bem diferente, né? né? E que nos faz melhores como seres humanos, né? Eu acho que quando a gente volta de uma experiência fora do país, de algum país, vai para um outro país, a gente vem com um olhar para o nosso entorno diferente. E eu acho que isso é muito mágico, assim, foi muito bom. E a experiência de tu viver no outro país, de realmente absorver isso, né? Isso te traz uma riqueza incrível, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que assim, a questão cultural, ela é muito... eu acho que aqui no Brasil, principalmente nos projetos que a gente trabalha, eu estava conversando com outras pessoas antes do teu programa, mas enfim, né? Tudo, muito que se esbarra, às vezes, da gente continuar as coisas por questões culturais. Né? Então, a cultura, ela é um processo que realmente traz... a gente precisa mergulhar mais nela, né? Se a gente for pensar num propósito, né? Eu tenho um propósito dentro da minha organização. Se esse propósito não estiver na cultura da organização... Ele não vai adiante. Está lá na parede, muito lindo e maravilhoso, mas... E aí? Não pulsa dentro com as pessoas. Não reflete isso. Não reflete, não reverbera isso. Então, assim, eu tenho trabalhado muito sensibilizando as organizações, as pessoas, os líderes e também nas mentorias para olharem para isso também. Tu exerce, então, mentorias para as empresas, para as organizações? Faço para as organizações e faço muito pessoa física também. Que legal. Né? A pessoa física, principalmente mulheres, né, que querem se descobrir, né? Ontem ainda participei de um outro programa que falava sobre envelhecer, né? Eu estou, digamos assim, na minha fase do 5.0, então estou revendo muitas coisas na minha vida, sabe? Mas é um espaço, é um momento da vida da gente que nos faz repensar para que estamos aqui, qual é o nosso legado, né? E isso eu tenho compartilhado até pelas... Eu acho assim, eu me sinto uma pessoa com várias carreiras, né? Quando você olha assim, o que a Eliane faz? Às vezes eu nem digo tudo o que eu faço, porque são tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo, né? É o dinamismo, dinamismo. Isso também já vem da própria tua essência, né? Da tua forma de ver a vida. Sim. E de conseguir realmente atuar em várias frentes e todas com sucesso. Exato. Né? Porque não é todo mundo que consegue fazer isso. E nem está disposto a fazer isso, também né? Porque tem isso. Eu conheço muitas pessoas ainda que, em que pese todas essas modificações do mundo do trabalho, elas têm um pouco de dificuldade de ousarem a fazer coisas que até então nunca tinham feito. Por exemplo, o programa aqui na Vale TV. Surgiu, né? Eu sei que tem uma pergunta aí, mas eu já estou me antecipando aqui. Tudo bem. que eu acho que assim, é ousar fazer vídeos. Para mim, antes da pandemia, tu não vai ver nenhum vídeo meu na internet. Que era algo que não fazia parte do teu contexto. Não era o meu contexto, eu nunca tinha me experienciado frente às câmeras, nunca tinha vindo na Vale TV. A não ser uma entrevista, acho que de 2018, foi antes do meu doutorado. Mas assim, não era do meu mundo. Sim. Então, eu acho que chega num determinado momento da tua vida que tu começa a pensar assim, por que não? Se exploda agora. Eu acho que a pergunta assim, por que não? Por que não? Exatamente. Se eu fizer isso, o que pode acontecer de ruim? A gente sempre olha o ruim, mas olha de bom que pode acontecer. Exato. São as surpresas da vida. Né? Não, e depois disso foi muito louco, assim, porque com o programa, né, acabei sendo convidada para muitas outras coisas, palestras, mediações, sabe? Porque dá visibilidade. Porque dá visibilidade e também porque eu estava mais preparada para isso também, né? Quando tem a questão do posicionamento da gente, de acreditar mais
no que a gente pode fazer, né? E esse momento ele me trouxe para esse caminho, né? Onde eu, de certa forma, me empoderei de um processo, de uma construção, talvez, de comunicação, que não era da minha relação de vida, e eu gostei desse negócio, né? Sim. E aí comecei a me potencializar, e as pessoas acabam nos identificando assim, né? As pessoas acabam buscando, né? Até pelo Capitalismo Consciente, que foi um outro movimento que eu estou trabalhando já desde 2021 aqui no Rio Grande do Sul, junto com o executivo Solon, do Sicredi Pioneira. Sim. Né? Nós dois estamos tocando esse movimento aqui, que é um movimento que trabalha com as organizações no sentido de sensibilizar para além do lucro. Né? Nós estamos aqui, também a Vale tem esse cunho social. Por trás. Né? Claro que o lucro, claro, tudo é um negócio, a gente precisa, mas ele tem que ser a consequência de um propósito, que é a palavra que se fala muito, mas assim, da razão de ser, a essência de uma organização. Exato. Né? Se tu colocares na frente o lucro, dificilmente tu vai ter uma evolução, um sucesso. Né? Tu até pode ter, mas eu sempre penso assim, né? Lá no final da vida da gente, né? Tu vai pensar assim, olhar para trás, o que tu construiu? Isso. Ninguém lembra do dinheiro, sabe? Ou se fosse o nosso último dia aqui na Terra, né? Tu vai lembrar de grana? Não vai. Tu vai lembrar das relações que tu construiu, né? Tu vai lembrar das coisas que tu deixou para outras pessoas, sabe? Do bem que tu fez. É isso que vale. Né? E eu acho que as empresas, elas têm um poder muito forte hoje de transformação social também. Sim. Né? Então, eu acredito muito que essa questão da sustentabilidade, desse olhar mais amplo, de cuidar mais do planeta, de todos os recursos que a gente tem, isso não é uma pauta só dos governos, porque se a gente esperar só pelos governos, a gente não vai conseguir muita coisa, né? A gente precisa se empoderar também dessas pautas na nossa vida como cidadão, como empresária, então é isso que contribuintes para uma mudança, sermos agentes de mudança, de transformação. Mas de transformação, às vezes a gente acha, mas o que eu vou conseguir? Não, é um pouquinho de cada um, e aí isso faz com que tu te conecte a pessoas que também tenham esse anseio, essa vontade de mudar. E o que eu fico muito feliz é que a gente começa a ver esses movimentos na nossa sociedade, né? Em algum momento eles tinham que vir, mas essa questão do olhar social, né? Tu falaste, né? O Solon, que é da instituição do Sicredi. O Sicredi já tem uma proposta do cooperativismo, do social. Todos somos sócios. Exato. Claro, é uma instituição financeira, também precisa dar resultado, mas existe a humanização, coisa que se perdeu um pouco em outras instituições que ficaram muito rígidas, muito no racional. E nós somos a junção do emocional com a razão, né? E uma coisa que tu falaste, né, o 5.0, eu já estou quase chegando no 6.0, mas a gente começa a acordar para a vida da nossa ação. Na juventude, a gente quer construir uma carreira. E a gente vai, só que a gente não para se perceber. Né? A gente quer chegar em algum lugar. E aí, um momento que tu atinge, aí uma maturidade, tu começa a olhar. Eu acho que a gente começa a levar a vida de uma forma mais leve, mas com atuação. Com atuação e talvez com mais liberdade de fazer as coisas, sabe? Assim, e isso eu sinto em mim, assim. Talvez com 20 anos, a gente, pela maturidade, ou pela falta de maturidade, a gente acaba não fazendo e vai deixando o sistema nos habitar, né? Eu sempre digo isso assim. E não é assim, eu acho que quando a gente descobre a nossa essência, quando a gente se permite ser quem a gente é, as coisas fluem. Mas a gente continua isso depois do break. Tá bom. Já voltamos, tá? Continue aí conosco. Porção de torresminho? Você sabe que minha dentadura não aguenta. Faz implante, Tonhão. Ah, não. Morro de medo de dentista. Medo? Pera aí. Ô, Leonardo. Rapaz, se você tem medo é porque você nunca foi na Oral Sim.
Lá você faz seu tratamento sem dor, na maior tranquilidade. Pode confiar, não é porque eu sou o Leonardo, não. Diretor, traz mais uma cumbuquinha de torrema aí, meu filho. Vamos mandar uma selfie pra Ana? Ah, não. Minha dentadura não tá legal. Ah, faz um implante, Maria. Eu não, muito caro. Que caro. Peraí. Ô, Leonardo. Chega de sofrer, dona Maria. A Oralcim tem o tratamento certo pro seu sorriso e pro seu bolso. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. É água, tá, gente? Voltando, então, terminamos o primeiro bloco falando sobre quando descobrimos a nossa essência na fase mais madura, né? Mas quando nós descobrimos a nossa essência ou o nosso propósito, nem todo mundo, porque viraram palavras também de moda, né? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? E às vezes as pessoas se angustiam porque não tem claro isso. Mas existem formas, né, de buscar esta clareza justamente com essas questões de mentorias, de mostrar a pessoa que vai descobrir, mas tu tem as técnicas para chegar nela, para ela ver, né? Com certeza. E também, por exemplo, se a gente for pensar numa empresa, né? As empresas também querem descobrir o propósito delas em uma semana. Não vai acontecer. Imediatismo não funciona. Não funciona. A gente tem que quebrar esse paradigma do curto prazo. Isso não é só para o propósito, é para tudo que a gente vem desenvolvendo, né? E vem, eu tenho sentido assim, né? No nosso dia a dia. Tudo que é muito rápido, é efêmero, não se sustenta. Não se sustenta, né? Então, é uma jornada, às vezes, de vida inteira, Mari, sabe? Então, me preocupa um pouco essa coisa, assim, das pessoas quererem implantar certas coisas nas suas organizações ou quererem, por modismo, né? Por modismo, simplesmente entender, meu propósito é tal, mas o propósito ele é muito mais profundo, é um trabalho que tu fazes de descoberta no teu dia a dia. Né? Então, é muito conectado aos teus valores, então as pessoas também não sabem quais são os valores que elas têm. Qual é o valor que te motiva, né? Que é aquele que vai te buscar. Tem técnicas, tem fontes para te buscar isso. Tem orientações que tu pode ter, né? Conversando às vezes com pessoas, às vezes lendo um livro, às vezes buscando um treinamento, enfim, né? Tu precisa abrir a tua mente para se descobrir, né? E isso é fundamental. Então, realmente, assim, não é de um dia para o outro. Não, e até porque se vem de uma cultura da resistência da mudança. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, tudo muda muito rápido. Sim. E no momento que tu te liberta disso e te abre para ver possibilidades e que tu vai selecionar dentro disso o que serve para tua vida ou não, tu começa a mudar. E tu começa a ver de um outro ângulo a vida. Nossa, né? Totalmente, né? E eu acho que muitas dessas mudanças que a gente quer ver no mundo, né? A gente precisa também um comportamento diferente. Por exemplo, né? Eu vejo assim que a gente tem que sair desse individualismo que a gente tem, dos consumismos exagerados que a gente vê acontecendo, sabe, no mundo. Isso é uma coisa assim que eu sempre fico pensando e refletindo na minha vida, né? Será que eu preciso comprar essa coisa que eu vou comprar? Que é a cultura do capitalismo. A cultura do capitalismo puro. Isolado. Só que agora tu traz esse olhar do capitalismo consciente, que é isso. Exatamente. Que como é que eu aplico? Assim, olhando para as roupas que tu compra, né? Eu preciso de determinado carro, vou trocar meu celular por quê? Né? É porque eu preciso ou porque há uma pressão da sociedade, Mari, muito forte. De um status, né? De um status. Porque o meu vizinho tem, eu também tenho que ter. Né? Só que isso vai te trazendo muitos malefícios, né? Uma porque tu vai gastar horrores, né? Outra porque, tipo, tu vai comprar aquilo, vai durar, sei lá, alguns dias. É novidade que nem criança, né? É novidade, depois não perde a graça. Perde a graça. E a ideia é tu aprofundar e encontrar a raiz. Onde é que tu encontra a tua inspiração? Onde é que está esse teu olhar de potência? Sabe? Então, mudar um pouquinho. O se olhar. O se olhar. É que é difícil, né, Eliane? Olhar para si
E a questão de valorizar o ser e não o ter, porque a Exato. gente vem de uma herança, né, de comportamento vida social, inteira, né? assim, mas tem que mudar. Só que a maturidade te traz isso. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo que a maturidade traz isso, também a gente vê o preconceito, que é o etarismo, de não valorizar pessoas, né, na meia-idade ou mais como uma experiência de vida. Né? A gente ainda vê isso atualmente. Sim. E eu acho muito triste. Eu vejo sim, né, Mari, que, por exemplo, quando eu estava trabalhando na instituição financeira, eu tinha lá meus 20 anos, 25, por aí, eu lembro de pessoas falando para mim assim, olha, quando tu tiver 40, talvez tu não tenha mais mercado de trabalho. Sim. Né? Isso lá em 90 e poucos, 1990 e poucos. Hoje, eu vejo que já está melhor isso, né? E é uma pena que as pessoas não entendam que essa troca de gerações É saudável. é saudável e rica, sabe? Um precisa do olhar do outro. Um precisa do olhar do outro para crescer. A gente está indo para o mesmo lugar, né? Tá todo mundo querendo se evoluir, crescer financeiramente, socialmente, enfim. Ter tantas uma coisas vida legais. tranquila. Uma vida legal, né? E de impacto positivo também, né? É. Mas isso se faz de forma colaborativa, né? Enquanto a gente não olhar o todo, não tentar se conectar com outras pessoas também que pensam dentro dessa mesma vibe, a gente vai perder muito. Porque, infelizmente, uma empresa que não olha a diversidade, com o olhar realmente de inclusão, ela vai perder no futuro, sabe? Ela está perdendo hoje já. Sim. Porque o futuro a gente constrói hoje. Então, a diversidade de pensamentos, eu vim de um programa, Mari, assim, da FEVALE, que é Manifestações Culturais, Processo de Manifestações Culturais. É um programa interdisciplinar, né, de mestrado e doutorado. Ali eu tinha colegas de várias áreas. O meu professor lá fora, na Espanha, era engenheiro. Eu sou administradora de empresas, muito focada na área humana. Sim. Dialogando com um engenheiro que tem que pensar totalmente diferente. E nós tínhamos que construir um trabalho conjunto. Mas entende? aí a importância do olhar de cada um. Exato. Do mais técnico, Todos são racional. importantes. Todos são. Mas que alia com a parte, né, da visão do relacionamento. Tudo se funde, tu não pode separar. Sim. É que nem quando dizem assim, não, quando tu chega na empresa, tu tem que esquecer o teu lado pessoal. Tu é um só. Exato. Claro, tu tem que ser produtivo enquanto tu estás ali, né, contribuindo na empresa como funcionário ou não, mas tu não consegue dissociar. Tem dias que a gente não tá legal, mas nem por isso vai ficar com lamúria lá, mas tu não vai ter o mesmo rendimento. Sim. E tem que entender este processo. Claro. E é uma harmonia, né, Mari, que a gente tem que construir nós mesmos, né, de tentar ter espaço para tudo, né. Hoje eu estou com um papel empresarial, ok. Amanhã eu sou a esposa em casa, amanhã eu tenho filhos, não sei o quê. Então, é difícil, às vezes, a gente encontrar essa harmonização, né? Por exemplo, uma mãe que recém saiu da maternidade com seu bebê, vai ter que ficar mais em casa com ele. E tá tudo certo. E que a gente não fique com culpas, não. Né? Porque por isso que eu trago, assim, até nas minhas redes sociais, muitos textos que falam muito sobre o tal do equilíbrio. Pensando etimologicamente na palavra, eu já não uso mais equilíbrio, eu uso harmonização. Harmonização. Porque equilíbrio me dá uma sensação de que tudo tem que estar assim. E não porque tem que estar assim. O que um vai perder... Não, em alguns momentos vai oscilar. Vai oscilar bastante. No caso da maternidade das mulheres, por exemplo, né, vai oscilar bastante. O lado profissional ele vai ficar um pouco afastado. E está tudo certo. Entende? Vai ter o momento da retomada. Vai ter o momento da retomada, né? E tem mulheres, tem pessoas que também não querem se dedicar ao mundo corporativo, né? E às vezes ou o mundo empreendedor, não é para todo mundo o mundo empreendedor. Não é. Né? Tem que ter espírito empreendedor. E tem uma atitude. Uma atitude e tem que assumir isso sem culpa. Ou, por exemplo, a mulher que tem a opção em ter filho, né? Claro que a gente também vem de uma herança, né, daquela questão de que muitos empresários, não, mas tu vai ter filho, olham de um lado negativo, só que eles também nasceram de uma mãe, claro. né? Então, ter este olhar, mas muitas vezes
ainda é um preconceito nas dúvida, organizações. sem dúvida. Parece que porque a mulher volta da licença maternidade e é demitida. Né? Muitas Porque vezes, acha que ela não tem mais competência. Não, ela consegue cuidar de um filho e também ser produtiva na empresa. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Acho que E- é e- fundamental isso, né, E que a tá gente falando. está acredito que nesse ponto de transição e de mudança, né? De alerta. Sim. A gente está construindo uma coisa que a gente não tem ainda referência, né? Isso faz ficar mais incerto, né? A gente estava vivendo num mundo de modernidade líquida, se a gente for pensar aqui usando a teoria do Bauman, né? Do Sim. Zygmunt Bauman, fala muito disso, né? De uma incerteza e tudo. Mas a gente nunca vai ter certeza Só que a das gente nunca vai ter coisas. certeza de nada. Os nossos ancestrais, os nossos Também não antepassados não tiveram, né? tiveram. Né? Só tiveram uma falsa impressão de que a gente tinha a certeza aqui na nossa mão, né? Mas não tem. Não, nós não temos domínio das, Não das temos coisas. domínio de nada, né? E a Temos morte o tá do aí, momento. a morte está aí para dizer que é o que a gente vai ter no futuro. Agora, não dá para nos paralisar também, né? A gente precisa encontrar dentro da gente um processo interno que nos faça evoluir, nos faça crescer, né? Sem culpa, mais leve. E assim que a gente se vai, aceitando, né? né? Porque, assim, a gente vê, a nossa população é uma população que está mais longeva, né? Então, vamos envelhecer e vamos ter longevidade, temos que buscar a saúde para estarmos bem, porque eu acho que no momento que tu perde até a consciência, aí tu perdeu a autonomia de qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, o mundo ver a pessoa mais velha, a pessoa madura, com bons olhos. Né? E se aceitar, porque a gente também vê essa cultura, né, Eliane, do Forever Young, né? Das pessoas, não só contra a harmonização, vamos dizer agora a harmonização facial, tudo. Cada um faz o que quiser com o seu corpo, mas as pessoas estão perdendo a sua identidade e estão ficando iguais. Sim. Com medo. Mas, gente, eu sempre digo, envelhecer é estar vivo. É. Eu valorizo muito a vida. Eu acho que a vida é o hoje. Demorei para virar essa chave, porque tem uma época que eu vivi muito pensando no futuro, mas tu não tem domínio, é uma incerteza, ou as pessoas amarradas no passado. Não, vive o hoje. A vida é um presente. A passagem de ida está comprada, tu não sabe quando. Então vamos viver, né? E eu acho que as pessoas, assim, se usarem a presença, sabe? Acho que tudo que a gente faz é um exercício, né? Isso, por exemplo, falando aqui com você, que a gente esteja presente com o público, né? Não esteja pensando em outras coisas. Estamos aqui neste momento. Neste momento, reserva aquilo para a pessoa, sabe? Valoriza aquele momento que tu estás. Porque isso não volta. Isso não volta mais, né? Então, que a gente consiga trazer isso para dentro das organizações também, né? Quando a gente olha a produção de uma pessoa, não só a produção, mas quem é que produziu todas as histórias, todas as culturas que estão dentro dessa organização, fazendo esse mescla, junto com uma grande cultura, que é a cultura organizacional. Sim, é ter um olhar humano. Humano. Porque as pessoas estão ali, ok, para cumprir uma função, mas são pessoas e merecem respeito. E normalmente, e as pessoas, os donos, os gestores, querem respeito, eles também têm que respeitar. Exato. Independente, porque a gente também vê as diferenças, né? De pessoas, até pelas classes sociais, pessoas com menos oportunidades, as pessoas meio que isolam. Pra quê, né? É muito difícil, né? Mas eu acho que tem uma luz no final do túnel. Tem. Eu acho que esses movimentos, como tu comentaste no início, assim, já estão acontecendo e a gente não precisa ser o melhor do mundo, Mari. Assim, a gente Não precisa se cobrar tanto. A gente precisa ser uma pessoa boa para o mundo, sabe? Para as pessoas que se relacionam com a gente, isso equivale. Então, a gente mudando o nosso entorno, são micro-revoluções que vão acontecendo em vários espaços e isso me dá um alento, assim, de que tudo que eu venho fazendo, né, que para alguns pode parecer meio utópico, né, idealista meio demais, romantizado, né, mas é preciso alguém levantar Mas é a tua essa verdade. bandeira. É a minha verdade. E de alguma maneira tu influencia as pessoas que estão ao teu redor e tu começa a te conectar com pessoas que têm este pensamento. Sim. E a gente vai aprendendo, porque assim, quando a gente se olha, que é o difícil que a gente comentou antes, a gente também vê muitos erros que a gente Nossa. cometeu.
Mas a gente tem que aceitar que a gente cometeu, mas que a gente não vai mais repetir o erro. Às vezes a gente fica com vergonha até, eu agi assim, eu não posso. Mas aí é o momento que tu aprendeu. Né? E valorizar isso, né? Sem dúvida. E olhar para... Eu acho que a coisa mais difícil hoje das pessoas é olhar que talvez não sou uma boa líder ou um bom líder, né? Porque isso implica numa mudança pessoal. Quando eu penso que eu tenho que mudar, daí as pessoas já, daí não é, sabe? É muito fácil botar a culpa no outro. Por isso que vem tanto julgamento, né? É mais fácil tu julgar o outro do que tu olhar para ti. E isso dói, assim, um pouco, né? Porque a gente imagina que a gente é perfeito, mas não é perfeito. E aceitar essas lacunas, esses aprendizados, é que vão nos fazer evoluir, né? Então, eu estou nessa fase aí da evolução agora. Poder, até certo ponto, rir um pouco de nós mesmos e não se cobrar tanto e se culpar e se autoflagelar, né? Mas assim, nossa, nós vamos ter que ter mais papos assim, porque tá terminando aqui meia horinha, né? Rapidérrimo. Mas super bom, vamos falar mais sobre isso. Quero te dar o buquê da amizade, símbolo do Direto ao Assunto, um presente meu com a Lia Flores, que são os queridos. É um carinho, né? De agradecimento de tu estares aqui conosco esta noite. Deixa tuas redes sociais. Legal. Muito obrigada, Mari. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, é sempre um prazer compartilhar, né? Se quiserem me seguir, então, nas redes sociais, Eliane Dávila, YouTube, Instagram, Facebook, né? Tá sempre liberada, TV. Vale TV. Fiquem aqui porque vai ter um programa hoje, Isso, né? Depois, aqui, logo, as pessoas inspiram, sempre com pessoas muito legais, falando um pouco sobre as suas trajetórias, conectadas ao trabalho, os projetos que elas atuam, né? Porque sempre por trás de cada projeto, cada empresa, existem pessoas. E elas têm que ser valorizadas porque elas são importantes. Então, coisa boa. Te agradeço muito aí, de coração, a oportunidade. Obrigada. E fiquem aqui na programação, assistam depois o programa da Eliane e continuem sempre aqui conosco na Vale TV. Beijo da Mari.